Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Por Onde Andei, um podcast em que a gente fala sobre viagem. Eu sou a Bárbara Pereira e no episódio de hoje eu tenho duas convidadas, a Laíse e a Paula, que juntas comandam o perfil @imagineumaviagem no Instagram. Oi, ouvintes! Olá! Bom, o tema que a gente separou para esse episódio são dicas essenciais para planejar uma viagem, aquelas coisas que todo mundo precisa saber antes de planejar qualquer tipo de viagem. Mas antes da gente começar a passar essas dicas, eu queria perguntar para vocês como que começou a relação de vocês com viagem. Se foi um desejo que vocês sempre tiveram, uma prática que vocês sempre tiveram, como que se desenvolveu isso? Então, eu, na verdade, eu tenho 2 irmãos, né? Então, desde de pequena, assim, a gente viajava muito em família. A princípio, aqui pelo Nordeste, a gente pegava o carro e subia pelo Nordeste, né, para todas as capitais. Então, isso foi sempre muito presente, assim, né, para mim, questão de viagem. Internacionalmente falando, eu comecei como que toda criança gosta de começar, que foi pela Disney. Eu fui quando eu tinha 10 anos, depois eu fui quando eu tinha 12 anos, mas foi quando eu fiz 13 anos que, na verdade, eu fui para o lugar que eu falo, as pessoas acham que isso é desculpa para eu viajar mais, mas eu falo que tem alguma coisa espiritual que me leva para a Europa, que eu não sei, tem uma coisa de vida passada, eu não sei o que é que justifica, eu sei que eu amo muito ir para lá, e eu fui para lá com 13 anos pela primeira vez, que minha mãe me levou porque ela foi a trabalho, ela trabalhava em um banco espanhol, e depois disso foi que eu não parei mais. Depois eu fiz uma viagem de 15 anos, depois eu fiz alguns intercâmbios, aí agora qualquer desculpa para viajar eu tô indo. Bom, para mim começou um pouco mais tarde essa história de viagem internacional. Já quando eu tive meu dinheirinho, minha independência, minha primeira viagem internacional, eu já tinha 22 anos. Desde então, não parei mais. Né? Então, sempre aí, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, fazer uma viagem maior, assim, sempre tá na minha lista de prioridades. E como que surgiu a vontade de vocês de se unirem para criar um perfil no Instagram onde vocês dão dicas de viagem? Como a gente falou, né? Nós somos apaixonadas por viagem. Nós já éramos amigas antes de surgir a ideia do Instagram. E aí, a gente resolveu criar essa página para extravasar essa paixão, né? Principalmente nesse período de pandemia que a gente sofreu. Todo mundo, né, sofreu essa abstinência de viagens. Então, por que não ir começando, né, a falar, a compartilhar nossas experiências passadas e a dividir um pouco dos nossos planos e sonhos para quando as coisas voltarem ao normal, a gente voltar a viajar. Eu acho que uma coisa que me motivou muito também foi porque eu senti falta na internet, no Instagram, de páginas que façam o que a gente está fazendo, puxando já a sardinha para o nosso lado, né? Mas assim, obviamente que todo viajante tem seu perfil, e eu acho que tudo tem sua época, né? Eu já fui um tipo de viajante de mochilão, nada contra nenhum tipo de viagem, mas eu acho que não é questão de evoluir, mas a gente vai mudando. Então, assim, a maioria das páginas que eu vejo estimulam um tipo de viagem que hoje eu não gosto mais, que é mais países em menos tempo. Eu já fiz muito isso. Eu já acordei em um país, passei o dia em outro país e fui dormir em um terceiro país. Então, pois é, hoje em dia não é uma coisa que eu busco mais. Então, eu senti muita falta de Instagrams mesmo que aprofundassem a história do lugar, que aprofundasse os pontos turísticos, né? Muitas vezes a gente vai na frente da Torre Eiffel, tira uma foto e volta. E não aprofunda, a gente não conhece de fato o que é aquilo ali. Então, eu senti muita falta. Eu falava com a Laís, será que a gente vai ficar de chata, trazendo tanto conteúdo? Como é que a gente pode fazer isso de uma forma mais divertida? Então, é isso que a gente tenta fazer, né? Tenta trazer um conteúdo de uma forma mais, né, que agregue, mas que seja mais levezinha também, porque não é aula de história, né, mas é uma viagem cultural. Mas então, para a gente começar as nossas dicas, eu acho que o ponto assim, de partida de qualquer viagem seria meio que um planejamento financeiro, né? Porque a gente precisa ter ali um dinheiro reservado para investir nisso. Como que vocês fazem esse planejamento financeiro? Como que vocês acham que é importante, assim, já ter um dinheiro guardado, pensar a longo prazo? Como que é isso para vocês? Então, Bárbara, eu vejo muito 2 pensamentos
extremos aí pela internet e que eu discordo dos dois. Todo mundo pode viajar. Quem quer, viaja. E não é assim, né? A gente não pode ficar nessa bolha. A gente mora num país muito desigual. Se a gente for olhar as estatísticas de turismo, não é assim. Definitivamente não é todo mundo que pode viajar, né? Nosso país ainda é muito desigual e viagem ainda é um item de luxo, né? Vamos dizer assim. Não acho que seja por aí, mas também não acho que seja aquilo, só rico viaja. Se você tem aí sua renda que te permite pagar todas as suas contas e sobra um valor e viajar é seu sonho, é sua prioridade, acho que você, né, se juntar por um tempinho, se planejar. E é o que você falou, tem valores e valores de viagem. Você pode fazer uma viagem super low cost, então ficar em acomodações mais baratas, frequentar restaurantes mais baratos, assim como você pode fazer uma viagem super de luxo e gastar muito mais dinheiro fazendo o mesmo estilo de viagem, fazendo o mesmo roteiro de viagem, né? Eu ouvi outro dia até de uma guia, que é guia há mais de 30 anos, ela tem um Instagram super famoso também na internet, que ela disse que de 2 anos para cá ela tem feito a reserva de dólar dela. Então todo mês o dinheiro que sobra, ela compra dólar. Sobra, compra dólar. E ela tem uma conta, existem contas, eu não sei falar direito sobre isso, mas existem contas que você guarda dinheiro em moeda estrangeira, e aí ela já está guardando e ela faz essa reserva dela, obviamente que também, não sei se faz parte da realidade de todo mundo, né? Mas ela já faz a reserva dela em moeda estrangeira, porque isso evita, né, flutuações de câmbio, você evita surpresas, que às vezes você faz um planejamento e de repente o que aconteceu agora, por exemplo, em março do ano passado eu estava planejando viajar, né, a pandemia e tal, o euro estava 4,40 e agora já está quanto? Quase R$7, 6 e alguma coisa. E o dinheiro, ele é só um dos pontos, uma das coisas que você precisa para viajar. Na verdade, a gente precisa de várias outras coisas. Então, falando sobre exatamente assim, quais que são as coisas que a gente mais precisa para viajar? Falando sobre documentos, vistos, vacinas, da experiência de vocês, o que vocês podem compartilhar? Os vistos, né, a gente tem, acho que sempre bom, no site de cada país tem dizendo, né, quais são os países que exigem visto. Para nós, brasileiros, basicamente a Europa não exige visto. Agora, a Austrália exige visto, Estados Unidos exige visto, e está tudo suspenso nesse momento, né, inclusive. Eu acho que é sempre bom ver questão de... Normalmente você não vai comprar passagem sem ver isso, né? Mas questão de visto, o que a gente se passa muito é a questão de vacinação. Quando eu fui para a Tailândia, existe uma fila específica para você dar entrada na parte de febre amarela da vacinação, né? Para você, muita gente nem se liga, aí você pega toda aquela fila da imigração, aí chega lá, não, volte. Aí você volta, você demora mais 2 horas. Então, cartão de vacinação para países asiáticos sempre pedem, alguns lugares da África pedem. Então, eu acho que é sempre importante você entrar no site de cada país, né? Do governo de cada país, que lá vai estar descrito direitinho tudo que você precisa, e é o tipo de coisa que, pelo amor de Deus, eu já tive colegas que perderam lua de mel por não olhar esse tipo de coisa. E também é importante, você me fez lembrar de uma coisa, em 2018 teve aquele surto de febre amarela, pelo menos aqui, acho que não sei se pegou o Brasil inteiro, mas teve assim um surto de febre amarela, e eu tomei a vacina. E quando você toma a vacina, você pode já pedir um certificado internacional. E eu não me liguei, não pedi, e tomei a vacina porque eu só estava no Brasil, né? Não ia precisar. E no comecinho de 2020, eu tive uma viagem para o Panamá, e eles exigiam a vacina da febre amarela, e eu precisava desse comprovante internacional. Então, é uma coisa que você também precisa se ligar, assim, sempre que toma alguma vacina que é exigida em outros países, sempre pedir esse comprovante, porque eu tive que correr ali, faltando 10 dias para a viagem, para ir atrás de um posto de saúde que pudesse emitir esse certificado internacional para mim. Eu achei, quando você começou a falar, eu achei que você tinha sido barrada por lá. Eu falei, meu Deus do céu. O que aconteceu? Não, barrada não. Deus Barrada Deus, não, imagine. Mas é uma coisa que a gente tem que se atentar, né? Porque eu já tive pesadelo com isso, sabia? Sim. Eu já tive pesadelo com isso, de ser barrada por alguma coisa de documento. Imagine.
E agora falando um pouquinho sobre estações diferentes em cada hemisfério. Muito, assim, quando a gente vai planejar uma viagem, muitas vezes tem a questão de você ver quando que você está disponível para realizar aquela viagem, mas também é importante a gente ver como que vai estar o tempo naquele lugar, porque assim, eu gosto sempre de pegar como exemplo Nova York. É uma cidade que eu tenho muita vontade de conhecer no inverno. Só que no inverno, a questão da neve pode atrapalhar muito os passeios. E quando eu estive em Nova York, eu fui no verão. Então eu consegui aproveitar a cidade, passeando a pé, conhecendo todos os pontos turísticos, não tinha nada fechado, né? Então eu acho que é muito outra coisa que a gente precisa se ligar, né, na hora do planejamento de uma viagem. A gente precisa ter em mente qual a melhor época para ir para aquele lugar, ou quais são as atividades que você pretende desenvolver naquele lugar, né? Então, sei lá, se você quer fazer uma viagem de esqui, claro que você tem que ver qual é o melhor momento para isso. Se você vai num lugar de praia para aproveitar a praia, qual o melhor momento para isso, né? E aí lembrar que as estações no hemisfério sul, no hemisfério norte são diferentes. Também se ligar em questões mais graves também, por exemplo, a época de monções lá na Ásia. Isso que eu ia falar. De muita chuva, alagamento, até tufão. Já tive amigos que viajaram para Tailândia e tiveram que ficar trancados no hotel por conta de tufão. Claro que às vezes isso ocorre de forma fortuita, mas existe uma época mais propensa para isso. Às vezes, até em alguns lugares, tem alguns, por exemplo, você vai para Paris, o Museu de Giverny, de Monet em Giverny, ele fecha, ele só abre na primavera, e no inverno e no outono ele fecha. Então, por exemplo, eu nunca consegui ir. O mesmo destino, né, completamente diferente, de acordo, por exemplo, você vai para Bariloche. Bariloche no inverno é uma coisa, agora é um destino que a gente mal sabe sobre isso, a gente mal pesquisa sobre isso, mas é um destino que, aparentemente, eu fiquei com muita vontade de ir depois eu comecei a pesquisar isso. No verão é super legal, porque tem atividades no lago, tem atividades na montanha, atividades de verão, e a gente só lê Bariloche como um destino de inverno, não é? Então, você pode ir para o mesmo lugar e ter experiências completamente diferentes. E aí, eu acho que tem que levar algumas coisas em consideração quando você estiver escolhendo seu destino, né? Então, quando você estiver montando sua viagem. Primeiro, a escolha do destino, né? Então, novamente, falando de forma geral, né? Porque tudo depende da pessoa. Mas, normalmente, destinos na América do Sul são mais baratos que nos Estados Unidos ou na Europa. Ásia, então, nem se fala. Dentro da Europa também tem muita diferença, né? A Suíça, a Noruega, nem compara em relação à França, ou a Espanha e a Portugal, por exemplo, e a Itália também. E tem um site muito legal chamado, eu não sei se pronuncia assim, Numbeo, Numbo, que é um site sobre custo de vida, de forma geral. Mas aí você consegue ter uma noção do preço da passagem de ônibus no lugar, do combo do McDonald's. Então, acho que são coisas úteis para você saber ali do quanto custa uma refeição num restaurante mais barato, num restaurante mais caro. Então, tudo isso ajuda a você aí ter uma noção e ver qual o destino internacional, nacional, que cabe no seu orçamento. É muito interessante também a pessoa que está planejando uma viagem por considerar as opções de hospedagem que ela tem. Então, a gente tem desde o Airbnb, que você fica na casa de um anfitrião, então, geralmente, né, depende muito, mas às vezes tem um custo mais barato do que ficar num hotel, por exemplo, mas até mesmo os hotéis têm muita diferença. Então, você pode pegar um hotel super básico, assim, meio estilo, às vezes até uma pousadinha, assim como você pode ficar num hotel 5 estrelas. Mais uma vez, eu acho que depende muito do perfil do viajante, né? Eu já fiquei muito em hostel. Sempre eu acho que é super legal para quem vai, para quem é jovem, para quem vai sozinho. Pois é, para conhecer gente. Para quem até assim, quando vai 2 amigas ou 3 amigos e quer conhecer mais gente, né? Quer estar num ambiente legal, porque o ambiente do hostel é muito legal, né? Tem áreas de convivência, tem áreas de jogos. Eu acho muito a atmosfera do hostel, eu acho muito legal. Isso dentro de cada categoria, você também pode escolher. Tipo, no hostel, você pode pegar quartos compartilhados, quartos de 5, quartos de 20. Você pode pegar suítes dentro do hostel. Então,
até dentro, né, da própria categoria, igual o Airbnb. O Airbnb também, você pode pegar um quarto dentro de uma casa ou você pode fechar uma casa inteira. Eu acho que em relação à hospedagem, a principal dica, que eu acho que todo mundo já deve saber, mas para mim, pelo menos, o que conta é a localização. É o que conta mais pontos assim, em relação a um monte de coisa. Porque você está em um lugar estrategicamente, né, posicionado, ele ele facilita muito a sua viagem, ele, né, te poupa muito tempo. Você consegue economizar tempo de locomoção entre os lugares, economizar dinheiro, exatamente. Às vezes vale até mais a pena você pagar um pouco mais caro para estar num lugar melhor localizado dentro da cidade do que você ficar muito longe e você vai gastar muito mais tempo para chegar até os pontos turísticos, vai gastar mais dinheiro, seja de carro, de metrô, de ônibus. Então, eu também sou dessas. Eu prefiro ficar bem localizada na cidade. Principalmente se for viagem curta, né? Quando você vai 3 dias no lugar, você não tem tempo para demorar 1 hora para chegar no centro da cidade. E a gente falou de locomoção, então aí dentro da cidade, também é muito legal quando a gente vai organizar uma viagem, pensar no meio de transporte que você pretende usar e fazer cálculos. Então, eu sempre gosto de usar como exemplo a minha família. Nós somos em 4 aqui em casa, então eu, meus pais e o meu irmão. E, assim, muitas vezes, pra gente vale mais a pena alugar um carro, que a gente consegue colocar as 4 pessoas, do que, por exemplo, pegar e fazer as locomoções de trem, por exemplo, entre uma cidade e outra. Pagar uma passagem de trem para cada pessoa sai muito mais caro do que se a gente alugasse um carro que já ia comportar todo mundo. E às vezes também, até dentro da própria cidade, por exemplo, eu vou dar o exemplo de Paris, que foi a última viagem que eu programei, né? Normalmente você vai nos lugares, você tem, nessas cidades maiores que tem metrô, você tem aqueles combos, né, que você compra, válido para 7 dias, válido para 8 dias, e aí você tem que fazer o cálculo direitinho para ver se vale a pena você comprar isso. Por exemplo, Paris, por mais que a gente ache, Paris é uma cidade super pequena, Paris dá para fazer tudo andando. Então, a última... Eu ia comentar isso mesmo. Pois é. A última viagem que eu programei de uma forma assim, que eu vou ficar... Que ainda vai rolar essa viagem, se Deus quiser. Eu vou ficar 8 dias em Paris e cada dia eu reservei para um bairro da cidade. Então, eu não vou precisar comprar o combo, porque ou eu vou andando, ou eu vou pegar um metrô só. Então, às vezes vale a pena. Normalmente, assim... Aí eu tenho só 3 dias em Paris, então no mesmo dia eu vou para Versalhes, eu vou para não sei onde, eu vou para extremos da cidade, que eu preciso me locomover rápido, então eu vou pegar muitos trechos de metrô, aí vale a pena. A gente, às vezes, não considera andar como uma forma de locomoção, mas eu acho que, às vezes, dependendo da cidade, como você trouxe aí o exemplo de Paris, eu acho que várias outras cidades da Europa, é a melhor forma de você conhecer, porque você vai andando e a pé você vai conhecendo todos os lugares. Então, eu também sou muito adepta disso. Eu acho que, assim, já tiveram viagens que eu andei 10, 12 quilômetros em um dia e você conhece muita coisa legal. Percebe, e você nem sente. Você nem percebe. Por isso que eu não sou a favor de viajar fora lugares de praia, né? Eu não sou a favor de viajar. Eu, pessoalmente, não viajo no alto verão, ainda mais na Europa. Porque na Europa, né, tem picos de temperatura de 40, 42 graus. E eu gosto de andar, eu acho que é a melhor forma de conhecer a cidade. Então, você andar debaixo de 42 graus torna a viagem, até, na minha opinião, desagradável. Então, no verão, eu vou pra praia. Eu vou pra lugar de praia. Aproveitando isso, eu puxo outro tema, que eu acho que é a gente sempre se atentar com feriados e datas comemorativas, porque, por exemplo, no final do ano a gente tem o Natal, o Ano Novo, e muitas atrações fecham, então ali no dia 31 e dia 1º, ou no próprio dia 24 e 25, tem muitos lugares que não funcionam normalmente. Já perdi por causa disso também. Deixei de ir para Versalhes por causa disso, porque eu programei dia 24, não sabia, chegou lá na hora. Fechado. Coisa que tem que se programar, e às vezes é interessante até organizar o seu roteiro para fazer mais atividades ao ar livre que não dependam de um ponto turístico que você tenha que, por exemplo, pagar para entrar, para frequentar, sabe? Então, por exemplo, eu teve acho que foi um Natal que eu passei em Madrid. E aí, nesse dia, no dia 25, no caso, como a gente sabia que muitas coisas iam estar fechadas, a gente aproveitou para passear pela cidade. A gente foi em parques, a gente conheceu áreas assim que não precisava necessariamente comprar um ingresso e entrar, e que elas poderiam estar fechadas nesse dia.
A dica é sempre pesquisar antes, até para você não cair em alguns golpes, porque na Tailândia isso é um golpe muito recorrente. Achei que falar de golpes, eu acho que cabe até um programa só, né? Porque em cada lugar tem um golpe diferente. Na Tailândia tem o golpe que eles chamam do golpe do feriado, que é justamente você tá indo para um lugar, aí vem pessoas que falam: não, esse lugar está fechado hoje é feriado e aí inventam alguma entidade, alguma coisa, e você não sabe, né? Se é verdade, se é mentira, você não conhece. Hoje é feriado do dia de não sei o quê. E aí eles reprogramam o seu roteiro e te levam para outros lugares, que aí eles ganham comissões para esses outros lugares, vão parando no meio do caminho, parando em lojas. Então isso é um golpe muito comum na Tailândia, em Bali, tem alguns lugares assim na Ásia que esse golpe do dia do feriado é bem comum. E você, quando vai, às vezes, de turista desavisado, você acaba caindo. Não é todo feriado que as atrações turísticas fecham, né? Até porque é o dia que a gente tem aí para ter o lazer, né? No dia do feriado. Mas sempre checar em relação a isso. Sobre atrações, pontos turísticos, eu acho que outra dica também muito legal para passar para o pessoal que está começando a planejar uma viagem é ficar atento nas atrações que você tem muita vontade de conhecer e reservar elas ou já comprar com antecedência, porque assim você já evita filas, muitos lugares têm filas assim quilométricas para você comprar um ingresso, e aí você já garante, né, o seu ingresso, você já chega no lugar com ele lá, a garantia de que você vai conseguir fazer esse passeio. Hoje em dia eu acho que a maioria dos pontos turísticos os museus e Torre Eiffel, essas coisas assim, eu acho que nem vende mais. Eu acho que a grandíssima maioria você tem que comprar pela internet antes. Até para evitar, né? Eu fui na Holanda tem uns 2 anos, tentei entrar no Museu de Van Gogh e não consegui porque o ingresso tinha que ser comprado pela internet. Acho que em alguns lugares já é pré-requisito. Acho que nem tem mais a possibilidade de comprar por lá. Não sei se são todos os lugares, mas é uma tendência, né? Isso aconteceu comigo em Milão, que eu fui ver aquela pintura A Última Ceia, do Leonardo da Vinci, e assim, a gente tentou comprar o ingresso com meses de antecedência, acho que foram assim, uns 3 meses de antecedência online, e realmente nem nesse tempo tinha o ingresso. Então é uma coisa assim, a partir do momento que você já fecha a sua viagem, né, se você fechar com bastante antecedência, é bom já dar uma olhadinha o que você pretende fazer no lugar, o que você tem vontade, para ver como que funciona cada ponto turístico, né? Independente de ter essa questão de esgotar, eu sempre prefiro comprar com antecedência. Se é uma atração que eu sei que eu quero ir, eu compro. Bom, para a gente encerrar esse episódio, eu fiz uma dinâmica aqui, são 3 perguntinhas fáceis e rápidas para vocês responderem sem pensar muito, é tipo o que vier na cabeça, beleza? Uma viagem inesquecível. Ai, meu Deus. A Itália. África do Sul. Sua companhia de viagem preferida? Se eu não falar meu marido, ele me mata, meu marido. Também vou falar. Minha amiga Pérola é minha companheirona de viagem. Também vou falar o meu, mas a gente tem o mesmo estilo. Inclusive, eu fiz uma viagem sozinha no ano passado. Foi ótimo, mas eu acho que eu prefiro viajar acompanhada. E a última pergunta é o destino dos sonhos. Eu tô sonhando com o Japão um dia. Eu também, juro. Então, né? Sempre respondo Japão quando perguntam assim. Laís e Paula, obrigada por terem topado participar desse episódio. Eu acho que com certeza vai ajudar muitas pessoas iniciantes, sabe, em viagem, que estão aprendendo a organizar, que querem ter um direcionamento, por onde começar, né? Eu também gostei muito, foi o nosso primeiro podcast, né? A gente começou no Instagram tem relativamente pouco tempo, foi no final do ano passado, assim, setembro, né? É outubro. Então, a gente espera ainda crescer muito e participar de outros. Pode chamar a gente quando for em outros tópicos. Eu já estou pensando em vários aqui. Específicos para a gente esmiuçar bastante. Enquanto não vem o próximo, acompanhe a gente lá na nossa página Imagine uma Viagem, que a gente sempre compartilha muito conteúdo útil por lá. Se você curte viajar, né? Se está aqui, imagino que sim. E aí, seja viagem internacional, nacional ou na própria cidade, nós duas somos muito adeptas de turismo na própria cidade. A gente mora em Salvador, acho que a gente não falou antes, né?
A gente mora em Salvador e a gente gosta muito de compartilhar as coisas daqui também. Obrigada, Bárbara, pelo convite. Muito sucesso com o seu podcast. Eu que agradeço a participação de vocês. E agradeço também a você que está nos acompanhando, ouvindo esse episódio. Você me encontra no Instagram como @Barbara_Pereira e o podcast é @PorOndeAndeiCast. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo e até lá!